Meu nome é Caroline Mitchell, e durante 28 anos da minha vida, acreditei que ser a filha perfeita significava conquistar o amor do meu pai. Fiz tudo certo, tirei notas impecáveis, me formei com honras, construí uma carreira sólida. Mas no dia em que o advogado leu o testamento dele, descobri que nada disso importou. Meu nome não estava lá. Eu fui apagada, excluída, como se nunca tivesse existido. Mas o que meu pai não sabia, o que ninguém naquela sala imaginava, é que aquele pedaço de papel estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. E a decepção da família? Bem, ela estava longe de ser quem eles pensavam. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci em Portland, Oregon, numa casa vitoriana de 3 andares, com janelas enormes que nunca deixavam entrar luz suficiente. Engraçado como um lugar pode ser tão grande e ao mesmo tempo tão sufocante. Meu pai, Richard Mitchell, era dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo. Ele era o tipo de homem que entrava em um restaurante e todos viravam para olhar. Não por simpatia, mas por presença. Ele comandava com a voz, com o olhar, com o silêncio. Minha mãe, Diane, era o oposto. Delicada, sempre bem vestida, sempre sorrindo para as pessoas certas. Ela organizava jantares beneficentes, frequentava o clube de golfe e fazia questão de que tudo parecesse perfeito. Inclusive nós, inclusive eu. Mas a verdade é que dentro daquela casa eu nunca fui vista. Não de verdade. Tenho um irmão, Brandon, 2 anos mais velho que eu. Desde pequeno, ele foi tratado como príncipe herdeiro. Tudo que Brandon fazia era motivo de celebração. Quando ele tirava um B+ na escola, meu pai dizia que ele estava se esforçando. Quando eu tirava A+ em todas as matérias, ouvia um "Muito bem, Caroline", mecânico, seguido de silêncio. Quando Brandon entrou para o time de futebol da escola, meu pai comprou ingressos para toda a temporada e ia a cada jogo. Quando ganhei o prêmio de melhor aluna do ano, ele não apareceu na cerimônia. Disse que tinha uma reunião importante. Aprendi cedo que meu valor era condicional, e a condição era simples: não atrapalhar. Ser educada, discreta, não dar trabalho. Eu era a filha que comia em silêncio, que não reclamava, que não pedia atenção. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, eu era invisível. Durante os jantares em família, a conversa sempre girava em torno de Brandon. Meu pai perguntava sobre suas aulas, seus amigos, suas ambições. Minha mãe sorria orgulhosa e servia mais vinho. Eu estava ali, sentada na mesa, mas era como se ocupasse um espaço vazio. Às vezes eu tentava participar. Comentava sobre um projeto da escola, sobre um livro que tinha lido, sobre uma ideia que tive. Meu pai olhava para mim com aquela expressão que eu conhecia bem, um misto de tédio e impaciência. Então ele cortava a minha fala e voltava a atenção para Brandon. "E aí, filho? Como tá indo com aquela garota que você mencionou?" Eu simplesmente parava de falar. Abaixava a cabeça e continuava comendo. Com o tempo, parei de tentar. Parei de esperar. Parei de acreditar que um dia seria diferente. Minha infância foi marcada por pequenas ausências. Meu pai nunca foi à minha formatura do ensino fundamental. Nunca assistiu à minha apresentação de piano, mesmo depois de ter praticado por meses. Nunca perguntou sobre os meus sonhos, meus medos, minha vida. Brandon, por outro lado, era o centro de tudo. Ele podia reprovar em matemática e ainda assim receber um carro novo no aniversário. Eu podia ganhar medalhas acadêmicas e ouvir que estudar demais não é saudável para uma moça. Aquilo doía de um jeito que não consigo explicar. Não era raiva. Era algo mais profundo. Era a sensação de que eu não importava, de que minha existência era um detalhe irrelevante na vida deles. Na escola, eu me tornei a aluna exemplar. Não porque amava estudar, mas porque era a única coisa que eu conseguia controlar. As notas eram provas concretas de que eu tinha valor, mesmo que ninguém em casa reconhecesse. Fiz amigos, mas sempre mantive uma certa distância.
Não contava sobre minha família. Não falava sobre como me sentia. Aprendi a sorrir e fingir que estava tudo bem. Mas à noite, sozinha no meu quarto, eu olhava para o teto e me perguntava o que havia de errado comigo. Por que meu pai não me amava? Por que minha mãe não me defendia? Por que Brandon era tratado como um presente e eu como um fardo? Não havia respostas, só silêncio. Quando cheguei na adolescência, a dinâmica piorou. Brandon começou a trabalhar nas concessionárias do meu pai aos 16 anos, não porque precisasse, mas porque meu pai queria prepará-lo para assumir os negócios. Ele chegava em casa contando histórias sobre vendas, clientes, estratégias. Meu pai o ouvia com atenção, dava conselhos, ria com ele. Era uma intimidade que eu nunca tive, nunca teria. Eu, por outro lado, trabalhava meio período em uma biblioteca pública. Ganhava pouco, mas era meu. Ninguém em casa perguntou por que eu estava trabalhando. Ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. Simplesmente não importava. Usei meu primeiro salário para comprar livros. Li sobre pessoas que superaram adversidades, que construíram suas vidas do zero, que encontraram seu valor longe de suas famílias. Aquelas histórias se tornaram minha âncora. Comecei a entender que, se eu quisesse ser vista, teria que sair daquela casa. Teria que construir algo tão grande que nem mesmo meu pai conseguiria ignorar. Mas naquela época eu ainda não sabia como. Só sabia que não podia continuar sendo a sombra invisível. Aos 17 anos, algo dentro de mim mudou. Não foi uma epifania dramática, mas uma decisão silenciosa. Decidi que não esperaria mais pela aprovação deles. Não viveria mais em função de migalhas de atenção. Me inscrevi em todas as universidades que pude, longe de Portland. Queria distância, queria ar, queria a chance de ser alguém além da filha esquecida de Richard Mitchell. Quando as cartas de aceitação começaram a chegar, eu as guardava em segredo. Não contei para ninguém. Não queria ouvir comentários vazios, ou pior ainda, silêncio. Fui aceita na Universidade de Boston com uma bolsa integral. Quando finalmente contei para meus pais, durante um jantar, meu pai mal levantou os olhos do prato. Boston? Isso é longe. Foi tudo que disse. Minha mãe forçou um sorriso. Que bom, querida. Mas você tem certeza? É tão longe de casa? Brandon nem estava prestando atenção. Ele estava no celular, rindo de alguma mensagem. Naquele momento, percebi que não importava o que eu fizesse. Eu poderia ganhar o Nobel, escalar o Everest, curar uma doença. Para eles, eu seria sempre a filha que não importava, a decepção, a sombra. E foi aí que jurei para mim mesma. Se eles não conseguiam me ver, eu faria com que o mundo inteiro me visse. Não por vingança, mas por sobrevivência. Porque se eu não acreditasse no meu próprio valor, ninguém acreditaria. Arrumei minhas malas sozinha. Ninguém se ofereceu para me ajudar. No dia da viagem, meu pai estava em uma reunião. Minha mãe me deu um abraço rápido e disse para eu ligar quando chegasse. Brandon acenou da sala, sem se levantar do sofá. Peguei minha mala, olhei para aquela casa uma última vez e senti algo estranho. Não era tristeza, era alívio. Eu estava finalmente indo embora. E pela primeira vez na vida, senti que talvez, só talvez, eu pudesse ser feliz. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Boston me recebeu com um frio que eu não esperava. Era setembro, mas o vento cortante já anunciava o inverno rigoroso que estava por vir. Desci do ônibus na estação South Station com minha mala pesada e uma mochila nas costas. Olhei ao redor e vi pessoas correndo, buzinas, prédios antigos misturados com arranha-céus modernos. Era caótico, era barulhento, era perfeito. Pela primeira vez em anos, ninguém sabia quem eu era. Ninguém me conhecia como a irmã do Brandon ou a filha quieta dos Mitchell. Eu era apenas Caroline, uma estudante universitária entre milhares. E essa sensação de anonimato era libertadora. O dormitório da universidade ficava em um prédio de tijolos vermelhos com era nas paredes. Meu quarto era minúsculo,
2 camas, 2 escrivaninhas, um armário compartilhado e uma janela que dava para o pátio interno. Minha colega de quarto se chamava Jessica Turner. Ela era de Miami, falava rápido demais e ria alto. No primeiro dia, ela entrou no quarto carregando 3 malas cor-de-rosa e gritou: "Oi, roomie, você vai me amar ou me odiar? Não tem meio termo." Eu ri e percebi que fazia tempo que não ria de verdade. Jessica era o oposto de mim. Extrovertida, espontânea, cheia de energia. Ela fazia amigos em 5 minutos. Participava de festas, eventos, grupos de estudo. No começo, achei que não teríamos nada em comum, mas Jessica tinha algo raro. Ela realmente se importava. Ela notava quando eu estava quieta demais, perguntava se eu estava bem, me arrastava para fora do quarto quando percebia que eu passava tempo demais estudando. "Carol, você precisa viver um pouco. A vida não é só sobre notas." Mas para mim, naquela época, as notas eram tudo. Eram a única forma de provar que eu tinha valor, que eu merecia estar ali. Me inscrevi em economia com especialização em finanças. Não era minha paixão, mas era prático. Era algo que poderia me dar independência financeira. E mais importante, era algo que meu pai respeitava, mesmo que ele nunca admitisse. As aulas eram desafiadoras. Professores exigentes, leituras intermináveis, provas que testavam não só conhecimento, mas capacidade de raciocínio sob pressão. Eu adorava. Cada desafio acadêmico era uma oportunidade para provar para mim mesma que eu era capaz. Eu estudava na biblioteca até fechar. Passava finais de semana revisando conceitos, fazendo exercícios extras, participando de grupos de estudo. Jessica me zoava. "Você é tipo um robô acadêmico, precisa de um botão de desligar." Mas ela não entendia. Estudar não era só sobre aprender, era sobre ter controle, era sobre construir algo que ninguém poderia tirar de mim. No final do primeiro semestre, recebi minhas notas, todas A. Fiquei olhando para a tela do computador, sentindo uma mistura de orgulho e vazio. Liguei para casa, pela primeira vez em meses. Minha mãe atendeu. "Caroline, que surpresa! Como você tá?" "Tô bem, mãe. Terminei o semestre. Tirei notas máximas em todas as matérias." Houve uma pausa. "Ah, que bom, querida. Seu pai tá ocupado agora, mas eu vou contar pra ele." "Tudo bem. E o Brandon?" "Ah, ele tá ótimo. Acabou de fechar uma venda enorme na concessionária. Seu pai tá tão orgulhoso, vai promovê-lo para gerente regional." Senti aquele aperto familiar no peito, mas dessa vez foi diferente. Não doeu tanto, porque eu estava construindo algo longe deles, algo que era só meu. "Que bom por ele," respondi e mudei de assunto. Depois de desligar, Jessica percebeu minha expressão. "Família?" perguntou. Assenti. Ela sentou ao meu lado. "Quer falar sobre isso?" Pela primeira vez, abri o jogo. Contei sobre meu pai, sobre Brandon, sobre como me sentia invisível. Jessica me ouviu em silêncio e quando eu terminei, ela disse algo que eu nunca esqueci. "Carol, você sabe qual é o problema da sua família? Eles não merecem você. E um dia, eles vão perceber isso, mas quando perceberem, você já vai estar tão longe que não vai mais importar." O segundo semestre trouxe novas oportunidades. Me inscrevi para um programa de estágio em uma firma de consultoria financeira em Boston. Eram 50 vagas para mais de 300 candidatos. O processo seletivo incluía análise de currículo, testes técnicos e entrevistas em grupo. Eu sabia que precisava daquilo, não apenas pelo dinheiro, mas pela experiência. Passei semanas me preparando. Estudei casos de negócios, pratiquei perguntas de entrevista, pesquisei sobre a empresa. No dia da entrevista, coloquei meu único terno, um conjunto cinza que comprei em uma loja de segunda mão. Estava nervosa, mas determinada. A entrevista foi intensa. 3 entrevistadores me bombardearam com perguntas sobre análise de mercado, resolução de problemas e trabalho em equipe. Uma das perguntas foi: "Por que você quer trabalhar aqui?" Respirei fundo e respondi: "Porque quero aprender com os melhores, quero ser desafiada. E quero construir uma carreira baseada em mérito, não em conexões." Um dos entrevistadores sorriu. 2 semanas depois, recebi o e-mail. Eu fui aceita. Gritei no meio do dormitório.
Jessica pulou da cama e começou a dançar comigo. Eu sabia que você conseguiria. O estágio começou em janeiro. Eu trabalhava 20 horas por semana enquanto mantinha minhas aulas em tempo integral. Acordava às 5 da manhã, estudava antes do trabalho, assistia aulas à tarde e voltava para casa à tarde da noite. Era exaustivo, mas energizante. Pela primeira vez, sentia que estava caminhando em direção a algo real. Na firma, foi designada para trabalhar com Thomas Bradford, um analista sênior conhecido por ser brilhante e implacável. Ele não tinha paciência com erros e esperava a excelência sempre. No primeiro dia, ele me entregou uma pilha de relatórios financeiros. Preciso de uma análise completa até amanhã de manhã. Se não conseguir, me avise agora. Vou conseguir, respondi. Passei a noite inteira trabalhando. Revisei cada número, cada gráfico, cada linha de raciocínio. Quando entreguei o relatório na manhã seguinte, Thomas o leu em silêncio. Depois de alguns minutos, ele olhou para mim. Bom trabalho. Muito bom, na verdade. Você tem atenção aos detalhes. Era um elogio simples, mas vindo dele, significava muito. Com o tempo, Thomas começou a me dar projetos mais complexos. Análises de investimento, modelagem financeira, apresentações para clientes. Eu absorvia tudo como uma esponja. Aprendia não apenas as técnicas, mas a mentalidade. Como pensar estrategicamente, como identificar oportunidades, como se comunicar com clareza e confiança. Um dia, Thomas me chamou para uma reunião com um cliente importante. Era um empresário que estava considerando vender sua empresa. Thomas queria que eu apresentasse a análise de avaliação que tínhamos preparado. Fiquei nervosa. Era minha primeira apresentação real. Mas Thomas me olhou e disse, você está pronta. Confie no seu trabalho. Entrei naquela sala de reuniões com as mãos suando e o coração acelerado. Mas quando comecei a falar, algo mudou. As palavras fluíram, os números faziam sentido, o cliente fez perguntas difíceis e eu respondi com segurança. No final, ele apertou minha mão e disse, você é impressionante. Quantos anos você tem? 19, respondi. Ele riu. Aos 19, eu nem sabia o que era um balanço patrimonial. Depois da reunião, Thomas me puxou de lado. Você acabou de ganhar a confiança de um dos clientes mais exigentes que temos. Continue assim e você vai longe. Aquelas palavras ficaram comigo. Pela primeira vez, alguém acreditava em mim não porque eu era filha de alguém, mas porque eu era boa no que fazia. Enquanto isso, minha vida em Portland parecia cada vez mais distante. Eu ligava para casa raramente, meus pais nunca ligavam primeiro. Brandon postava fotos nas redes sociais, sempre em festas, sempre sorrindo. Minha mãe comentava em todas as fotos dele. Nas minhas, quando eu postava algo, ela colocava um coração, e nada mais. Eu poderia ter ficado ressentida, mas a verdade é que eu estava ocupada demais construindo minha própria vida. Eu tinha amigos, trabalho, objetivos. Eu tinha Jessica me arrastando para jantar quando eu esquecia de comer. Eu tinha Thomas me ensinando a pensar como uma profissional. Eu tinha professores que reconheciam meu esforço. No final do ano letivo, fui nomeada para a lista de honra acadêmica. Meu nome foi publicado no site da universidade. Recebi um e-mail de parabéns do reitor. Jessica organizou uma pequena festa no dormitório para comemorar. E pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente orgulhosa de mim mesma. Não liguei para os meus pais para contar. Não porque quisesse puni-los, mas porque percebi que não precisava mais da validação deles. Eu estava construindo meu próprio caminho, e cada passo que dava me levava para mais longe daquela casa silenciosa em Portland. Boston me ensinou algo fundamental. Eu não era a decepção que meu pai via. Eu era a pessoa que eu escolhi me tornar, e essa pessoa estava apenas começando. O terceiro ano da universidade trouxe uma reviravolta que eu não esperava. Thomas me chamou em seu escritório numa tarde de outubro chuvosa. Ele estava sentado atrás da mesa, olhando para a tela do computador com aquela expressão séria que eu já conhecia bem. Caroline, sente-se, ele disse sem desviar os olhos da tela. Sentei, tentando decifrar se havia feito algo errado. Ele finalmente me olhou. A firma está abrindo um novo departamento. Vamos focar em startups de tecnologia e empresas em crescimento acelerado. Estamos montando uma equipe pequena, especializada. Quero você nela. Pisquei,
confusa. Mas eu ainda sou estagiária, nem me formei ainda. Exatamente isso. Você tem fome, tem visão e não tem vícios corporativos. Preciso de gente que pensa diferente, não de gente que apenas segue fórmulas. Ele deslizou um papel pela mesa. Essa é a proposta. Você seria promovida a analista júnior, salário integral, benefícios, tudo. Mas preciso de uma resposta até o fim da semana. Peguei o papel com mãos trêmulas. O salário era 3 vezes o que eu ganhava como estagiária. Era mais do que muitos recém-formados conseguiam. Eu aceito, respondi sem hesitar. Thomas sorriu. Foi a primeira vez que eu vi ele sorrir de verdade. Ótimo, bem-vinda à equipe. Saí daquele escritório flutuando. Liguei para Jessica imediatamente. Jess, você não vai acreditar. Ela gritou tanto pelo telefone que tive que afastar o aparelho da orelha. Naquela noite, comemoramos com pizza barata e refrigerante. Jessica levantou seu copo de plástico. Um brinde a Caroline Mitchell, a mulher que está provando que não precisa de sobrenome famoso para vencer. Bati meu copo no dela, mas algo dentro de mim apertou. Eu ainda prarregava aquele sobrenome. Mitchell, o nome do meu pai. A nova posição trouxe desafios que eu nunca havia enfrentado. Minha primeira tarefa foi avaliar uma startup de biotecnologia que buscava investimento. A empresa desenvolvia terapias genéticas experimentais. Era complexo, técnico e completamente fora da minha zona de conforto. Passei noites lendo artigos científicos, conversando com especialistas, tentando entender não apenas os números, mas a ciência por trás deles. Quando apresentei minha análise para Thomas e o resto da equipe, esperava críticas, mas Thomas apenas acenou com a cabeça. Sólido. Muito sólido. Você não apenas avaliou os números, você entendeu o produto. Isso é raro. A empresa acabou recebendo o investimento, e parte do crédito foi meu. Aquilo me deu uma confiança que eu não sabia que precisava. Com o tempo, comecei a trabalhar diretamente com fundadores de startups. Gente jovem, ambiciosa, muitas vezes sem diploma, mas com ideias revolucionárias. Eu me identificava com eles. Pessoas que estavam construindo algo do zero, sem rede de segurança, sem nome de família para abrir portas. Uma dessas pessoas era Marcus Chen, fundador de uma plataforma de inteligência artificial para análise de crédito alternativo. Marcus tinha 26 anos, havia abandonado a faculdade e morava em um apartamento minúsculo com outros 3 fundadores. Ele veio ao nosso escritório vestindo tênis furados e uma camiseta desbotada, mas quando começou a falar sobre sua visão, seus olhos brilhavam. O sistema financeiro tradicional exclui milhões de pessoas, imigrantes, jovens, trabalhadores autônomos. Eles não têm histórico de crédito, mas têm capacidade de pagar. Minha tecnologia avalia padrões alternativos, pagamento de aluguel, contas de celular, histórico de trabalho. Podemos democratizar o acesso ao crédito. Eu me apaixonei pela ideia imediatamente, não romanticamente, mas intelectualmente. Era ousado, era necessário e era exatamente o tipo de projeto que poderia mudar vidas. Passei semanas analisando cada aspecto da empresa de Marcus. Revisei o código, entrevistei clientes potenciais, estudei o mercado. Quando apresentei minha recomendação para o comitê de investimento, fui enfática. Esta empresa vai crescer. E rápido, precisamos entrar agora. Alguns sócios hesitaram. É arriscado, ele não tem experiência. Ele tem algo melhor, ele tem convicção. E a tecnologia funciona. Depois de horas de debate, o investimento foi aprovado. Marcus recebeu $2 milhões. Quando dei a notícia, ele ficou em silêncio por um momento. Depois, simplesmente disse, "Obrigado por acreditar." "Eu não acredito em você", corrigi. "Eu acredito nos dados, mas também acredito que gente determinada consegue coisas impossíveis. Então não me faça errar." Nos meses seguintes, a empresa de Marcus explodiu. Eles fecharam parcerias com bancos regionais, processaram milhares de aplicações e começaram a expandir para outros estados. E eu estava lá, acompanhando cada etapa, aconselhando, aprendendo. Thomas me disse uma vez, "Você tem instinto, isso não se ensina."
Mas eu sabia que não era instinto, era empatia. Eu entendia os fundadores, porque eu era como eles, alguém tentando provar seu valor em um mundo que duvida. Foi durante esse período que recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Ela nunca ligava. Caroline, preciso falar com você. Sua voz estava estranha, tensa. O que aconteceu? É sobre o seu pai. Meu coração acelerou. Ele tá bem? Ele tá tendo problemas nos negócios. As concessionárias não estão vendendo como antes. Ele tá estressado. Fiquei em silêncio, processando. E você tá me contando isso porque talvez você possa ajudar. Você trabalha com empresas, não é? Talvez tenha algum conselho. Senti uma raiva surda subindo. Mãe, durante 20 anos, nada do que eu fiz foi bom o suficiente. E agora, porque ele tá com problemas, você liga pedindo ajuda? Caroline, não seja assim. Somos uma família. Família? Repeti, amarga. Família é quem está presente, quem apoia, quem enxerga. Vocês nunca fizeram nenhuma dessas coisas. Seu pai fez o melhor que pôde. Não, mãe, ele fez o melhor para o Brandon. Para mim, ele não fez nada. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Jessica entrou no quarto e me viu sentada na cama encarando o telefone. O que foi? Minha mãe ligou. Meu pai está com problemas financeiros. Ela quer que eu ajude. Jessica se sentou ao meu lado. E você vai? Não sei. Carol, você não deve nada a eles. Eu sei, mas ele ainda é meu pai. Ser pai é mais do que biologia, é estar presente, e ele nunca esteve. Ela tinha razão, mas a ligação mexeu comigo de um jeito que não esperava. Durante dias fiquei dividida. Parte de mim queria ajudar, provar que eu era melhor que eles. Mas outra parte, a parte que tinha sido ignorada por tanto tempo, não queria dar a eles a satisfação. No final, decidi não fazer nada. Se ele precisasse de ajuda, que procurasse profissionais. Eu não era a salvadora da família. Não era mais a filha tentando ganhar aprovação. Eu era Caroline Mitchell, analista financeira, construindo minha própria reputação. E isso era suficiente. Algumas semanas depois, Marcos me ligou. Caroline, preciso te contar uma coisa. A gente acabou de fechar uma rodada Série B. 20 milhões de dólares. Caroline, isso é incrível! E tem mais, os investidores querem expandir o board de conselheiros. Eles sugeriram seu nome. Fiquei muda. Meu nome? Marcos, eu tenho 21 anos. E daí? Você entende esse negócio melhor que qualquer um. Você acreditou quando ninguém acreditou. Você merece estar lá. Ser convidado para o conselho de uma startup em crescimento acelerado aos 21 anos era extraordinário. Era o tipo de oportunidade que abria portas, que construía carreiras. Aceitei sem pestanejar. Quando a notícia foi publicada em um blog de tecnologia, recebi mensagens de colegas, professores, até de pessoas que eu não falava há anos. Todo mundo queria parabenizar. Todo mundo, exceto minha família. Eles nem souberam, e pela primeira vez isso não me incomodou, porque eu estava construindo algo muito maior que a aprovação deles. Eu estava construindo um legado. Naquela noite, olhei pela janela do meu apartamento. As luzes de Boston brilhavam na escuridão. Eu tinha vindo para esta cidade como uma garota perdida, tentando escapar de uma família que não me via. Agora, eu estava começando a ser vista pelo mundo, e era apenas o começo. A formatura chegou mais rápido do que eu esperava. 4 anos que pareciam ter durado uma vida inteira e ao mesmo tempo passado num piscar de olhos. A cerimônia seria em maio, num dia ensolarado no campus da universidade. Jessica e eu alugamos becas e capelos juntas, rindo enquanto tentávamos descobrir como colocar aqueles gorros ridículos. Não acredito que estamos nos formando, Jessica disse, ajeitando o capelo na minha cabeça. Parece que foi ontem que você chegou aqui toda séria, com aquela cara de quem carregava o mundo nas costas. E agora? Agora você ainda é séria, mas pelo menos sorri de vez em quando. Ela me abraçou forte. Estou orgulhosa de você, Carol, de verdade. Enviei um e-mail para meus pais informando sobre a cerimônia. Não um convite caloroso, apenas uma notificação formal, com data, hora e local. Parte de mim queria que eles não viessem.
Outra parte, aquela pequena Caroline de 7 anos que ainda morava dentro de mim, esperava secretamente que aparecessem, que me vissem receber meu diploma com honras, que, talvez, finalmente se orgulhassem. 2 dias antes da formatura, minha mãe respondeu o e-mail. Querida, parabéns pela formatura. Infelizmente, seu pai não poderá ir. Tem uma reunião importante com investidores. Eu tentarei, mas o Brandon está fechando um negócio grande e posso precisar ajudá-lo. De qualquer forma, parabéns. Você sempre foi tão independente. Li aquele e-mail 3 vezes. Cada palavra era uma pequena facada, mas estranhamente doeu menos do que eu imaginava. Talvez porque eu já esperava, ou talvez porque eu não precisava mais deles ali. No dia da formatura, acordei cedo. O céu estava azul, sem nuvens. Jessica já estava acordada, maquiando-se em frente ao espelho. Hoje é nosso dia! Ela gritou. Thomas me enviou uma mensagem. Parabéns, Caroline. Você merece cada conquista. Nos vemos na festa depois. Marcos também enviou flores para o dormitório com um cartão. Obrigado por acreditar em um cara de tênis furados. Você vai mudar o mundo. Quando cheguei ao campus, o lugar estava lotado. Famílias inteiras, crianças correndo, balões, cartazes. Vi pais abraçando filhos, mães chorando de orgulho, avós tirando fotos. Procurei instintivamente por rostos conhecidos, mas sabia que não encontraria. Sentei na minha cadeira designada entre centenas de outros formandos. A cerimônia começou com discursos inspiradores de professores e do reitor. Quando começaram a chamar os nomes, meu coração disparou. Caroline Elizabeth Mitchell, bacharel em economia, summa cum laude. Levantei e caminhei até o palco. O reitor apertou minha mão e me entregou o diploma. Parabéns, senhorita Mitchell, você foi excepcional. Olhei para a plateia enquanto segurava meu diploma. Famílias aplaudindo, sorrindo, e então, no meio da multidão, vi Jessica de pé, gritando meu nome e acenando como uma louca. Ao lado dela estavam Thomas, alguns colegas da firma e até o Marcos, que tinha viajado de Nova York só para estar ali. Eu não tinha meus pais, não tinha meu irmão, mas tinha pessoas que escolheram estar ali, pessoas que me viam de verdade. E naquele momento, percebi que família não é sempre sangue, às vezes é escolha. Depois da cerimônia, a Jessica me abraçou forte. Você conseguiu, Carol. Você é oficialmente uma universitária formada. Thomas se aproximou e apertou minha mão. Estou orgulhoso de você. E tenho uma proposta. Uma proposta? A firma está abrindo um escritório em Nova York. Queremos que você vá para lá, como analista sênior. É uma promoção significativa. Nova York, a cidade dos sonhos, das oportunidades impossíveis. Quando? Em 2 meses, tempo suficiente para você se organizar. Olhei para Jessica, que sorriu. Você tem que ir, é a chance da sua vida. Naquela noite, comemoramos em um restaurante italiano modesto perto do campus. Éramos 7 pessoas ao redor da mesa, rindo, brindando, contando histórias. Marcos se levantou com o seu copo. Um brinde a Caroline, a mulher mais inteligente e corajosa que conheço, e também a mais teimosa. Todo mundo riu. Quando te conheci, estava desesperado, sem dinheiro, sem perspectiva. Você não apenas acreditou na minha empresa, você acreditou em mim, e isso mudou tudo. Então, obrigado, de verdade. Senti os olhos arderem. Eu que agradeço a todos vocês, por me mostrarem que eu tinha valor, que eu podia ser vista. Thomas levantou seu copo. Você sempre teve valor, Carol. Só precisava de gente que soubesse enxergar. Bebemos juntos e, pela primeira vez em muito tempo, me senti completa. A mudança para Nova York foi um furacão de emoções. Empacotar 4 anos de vida em caixas, me despedir de Jessica, que estava se mudando para Chicago, deixar o apartamento que tinha sido meu refúgio, mas também era emocionante. Nova York representava um novo capítulo, uma nova chance de provar meu valor numa escala ainda maior. Cheguei em Manhattan em uma manhã quente de julho. O calor subia do asfalto, o barulho das buzinas era ensurdecedor, e o cheiro de comida de rua se misturava com o escapate de ônibus. Era caótico e perfeito.
O meu apartamento era minúsculo, um estúdio em Brooklyn com vista para um beco, mas era meu, comprado com o meu próprio dinheiro, em meu próprio nome. O escritório da firma em Nova York era 10 vezes maior que o de Boston. Vidro, aço, vista para o Central Park. Minha nova equipe tinha 12 pessoas, todas mais velhas e experientes que eu. No primeiro dia, o diretor regional, um homem chamado Robert Hayes, me apresentou para todos. Esta é Caroline Mitchell. Ela vem de Boston com recomendações excepcionais. Apesar da idade, ela já tem um histórico impressionante. Espero que todos a apoiem. Alguns sorriram educadamente, outros me mediram com olhares céticos. Eu sabia o que estavam pensando. Jovem demais, sem experiência, provavelmente tem conexões. Mas eu estava acostumada com dúvidas e sabia como calá-las. Meu primeiro projeto em Nova York foi avaliar uma fusão entre duas empresas de tecnologia médica. Era complexo, envolvia regulamentações federais, propriedade intelectual e integração de culturas corporativas. Passei 6 semanas mergulhada naquele projeto. Entrevistei executivos, revisei contratos, analisei projeções financeiras. Quando apresentei minha recomendação final, a sala ficou em silêncio. Robert me olhou por um longo momento. Esta é uma das análises mais completas que já vi. Você não deixou nada de fora. Obrigada. A fusão vai acontecer, e você vai liderar a implementação do nosso lado. Era uma responsabilidade enorme, mas eu estava pronta. Nos meses seguintes, trabalhei 16 horas por dia. Negociei com advogados, conversei com CEOs, coordenei equipes. Houve noites em que dormi no escritório. Houve momentos em que duvidei de mim mesma. Mas cada pequena vitória me lembrava de por que eu estava ali. A fusão foi concluída em tempo recorde. As duas empresas se tornaram uma só, criando um dos maiores players do setor, e meu nome estava nos créditos. Foi quando recebi outra ligação de casa. Dessa vez era Brandon. Caroline, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre papai. Ele está pior. As concessionárias estão realmente em crise. Ele pode perder tudo. Fiquei em silêncio. E o que você quer que eu faça? Você conhece gente importante, investidores, consultores, talvez possa conectar ele com alguém. Brandon, você está me pedindo para usar a minha rede profissional para salvar os negócios dele? Ele é nosso pai, Caroline. Ele é seu pai. Para mim, ele foi apenas um homem que morava na mesma casa. Você está sendo egoísta. Ri amargo. Eu? Egoísta? Onde você estava quando eu precisava de apoio? Onde ele estava? Onde qualquer um de vocês estava? Nós sempre te amamos. Amar não é só dizer, é mostrar, é estar presente. E vocês nunca estiveram. Caroline, por favor. Não, Brandon. Eu construí a minha carreira do zero. Sem nome de família, sem conexões, sem ajuda. E agora que está tudo ruindo para vocês, querem que eu salve. Não é assim que funciona. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas dessa vez não de tristeza, de raiva, de indignação. E também de libertação, porque naquele momento, finalmente coloquei um ponto final. Eu não era mais a filha invisível esperando migalhas. Eu era Caroline Mitchell, e meu sobrenome agora carregava o meu próprio peso. 3 anos se passaram em Nova York como um borrão de reuniões, negociações e voos para diferentes cidades. Aos 25 anos, eu já tinha construído uma reputação sólida no mundo das finanças corporativas. Meu nome começou a aparecer em artigos especializados, em listas de jovens profissionais promissores, em painéis de conferências. Eu não era mais apenas a analista jovem, eu era Caroline Mitchell, sócia júnior da firma e especialista em fusões e aquisições de empresas de tecnologia. A empresa de Marcos havia crescido exponencialmente. O que começou como uma startup em um apartamento apertado, agora era uma empresa avaliada em mais de 200 milhões de dólares, com escritórios em 5 cidades. E eu ainda fazia parte do conselho, acompanhando cada decisão estratégica. Mas foi em novembro daquele ano que tudo mudou de verdade. Robert me chamou em sua sala, algo que geralmente significava um projeto importante. Mas dessa vez havia algo diferente no ar. Ele estava acompanhado de Margaret Chan, a CEO da firma,
Uma mulher de 60 anos, conhecida por sua visão afiada e padrões impossíveis de atender. Caroline, sente-se, Robert disse. Margaret me observava com aqueles olhos analíticos que faziam até os executivos mais experientes suarem. Temos uma situação delicada. Um dos nossos maiores clientes, a Zenith Corp, está considerando adquirir uma empresa europeia. É um negócio de 3 bilhões de dólares, extremamente complexo. Envolve regulamentações internacionais, due diligence em 6 países diferentes e um prazo apertado de 4 meses. Acendi, tentando entender onde eu me encaixava nisso. Queríamos colocar o Stevens na liderança desse projeto, Robert continuou, referindo-se a um dos sócios mais antigos da firma. Mas ele teve um problema de saúde e precisará se afastar por tempo indeterminado. Margaret se inclinou para frente. Estamos oferecendo a você. Meu coração parou. A mim? Você tem o histórico, tem a capacidade técnica e, francamente, tem a determinação que este projeto vai exigir. Mas preciso ser clara. Se algo der errado, a responsabilidade é sua. Se dar certo, você será promovida a sócia plena. Aos 25 anos. Algo praticamente inédito nesta firma. A sala girou por um segundo. Sócia plena aos 25 anos. Era o tipo de conquista que mudava trajetórias, que abria portas impossíveis, mas também era o tipo de responsabilidade que poderia destruir uma carreira se algo desse errado. Eu o aceito, respondi sem hesitar. Ótimo, você começa amanhã. Sua equipe já está sendo montada. E, Caroline, não me decepcione. Saí daquela sala e fui direto para o banheiro. Olhei para o meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam arregalados, meu rosto pálido. Eu acabava de aceitar o maior desafio da minha carreira. Um projeto que poderia me fazer ou me destruir. Mas depois respirei fundo e me lembrei de quem eu era. Eu tinha sobrevivido a uma infância de invisibilidade. Tinha construído uma carreira sozinha. Tinha provado meu valor incontáveis vezes. E faria de novo. Os 4 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Montei uma equipe de 8 pessoas. Viajamos para Londres, Paris, Berlim, Amsterdã, revisamos milhares de documentos, negociamos com advogados internacionais, coordenamos com autoridades regulatórias de múltiplos países. Houve semanas em que dormia apenas 3 horas por noite. Houve momentos em que achei que não conseguiríamos cumprir os prazos. Um dos maiores obstáculos surgiu no 3º mês. Descobrimos um problema contábil nas subsidiárias europeias da empresa que estava sendo adquirida. Não era ilegal, mas era suficientemente nebuloso para fazer os investidores hesitarem. A Zenith Corp ameaçou cancelar o negócio. Passamos 72 horas seguidas reavaliando cada número, cada transação, cada linha de balanço. Minha equipe estava exausta, eu estava exausta, mas não podíamos desistir. Na manhã do 3º dia, encontrei a solução. Uma reestruturação das subsidiárias que não apenas resolveria o problema contábil, mas também otimizaria a carga tributária após a aquisição. Apresentei a proposta para os executivos da Zenith em uma videoconferência às 6 da manhã. O CEO me olhou pelo monitor. Isso funciona? Funciona, e vai economizar cerca de 40 milhões de dólares em impostos nos próximos 5 anos. Ele sorriu. Então continuamos. A aquisição foi concluída exatamente no prazo. 3 bilhões de dólares mudaram de mãos. 2 empresas se tornaram uma. E eu tinha liderado todo o processo. No dia do fechamento, Margaret me chamou novamente em sua sala. Parabéns, Caroline! Você não apenas entregou o projeto, você superou todas as expectativas. Obrigada. Como prometido, você será promovida a sócia plena. O anúncio será feito na próxima semana. Sócia plena. Aos 25 anos, eu tinha conseguido. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento com uma taça de vinho. Olhei pela janela para as luzes de Manhattan e permiti-me, pela primeira vez em meses, simplesmente sentir orgulho, exaustão, felicidade e também uma pontada de tristeza, porque em momentos como aquele, você quer compartilhar com as pessoas que ama. E as pessoas que eu deveria amar nunca estiveram lá. Peguei o telefone e por um breve momento considerei ligar para os meus pais, contar sobre a promoção, sobre o projeto,
sobre tudo que tinha construído. Mas então me lembrei da última conversa com Brandon, da ligação da minha mãe anos atrás, das inúmeras vezes em que fui ignorada, e guardei o telefone. Eles não mereciam saber. O anúncio da minha promoção saiu em todos os principais veículos financeiros. Caroline Mitchell torna-se a sócia mais jovem da história da firma. Aos 25 anos, Mitchell quebra barreiras no mundo das finanças corporativas. Recebi centenas de mensagens de parabéns, antigos professores, colegas, clientes. Marcos me ligou gritando de felicidade. Jessica enviou flores com um cartão. Eu sempre soube, sempre. Mas o silêncio da minha família foi ensurdecedor. Nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nada. E dessa vez realmente não me importei, porque eu tinha provado, não para eles, mas para mim mesma, que eu não precisava de sobrenome, não precisava de conexões, não precisava de aprovação de gente que nunca me viu. Eu tinha construído tudo sozinha, e era glorioso. 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um advogado de Portland. Senhora Mitchell? Sim? Meu nome é David Walsh, sou advogado da família Mitchell. Estou ligando para informá-la sobre uma questão urgente envolvendo seu pai, Richard Mitchell. Meu estômago apertou. O que aconteceu? Seu pai faleceu há 3 dias, ataque cardíaco. O velório será amanhã. O mundo parou. Meu pai estava morto. O homem que me ignorou a vida inteira, o homem que nunca me viu de verdade, estava morto. E eu não sentia nada. Nem tristeza, nem raiva, apenas vazio. Senhora Mitchell? Sim, estou aqui. A leitura do testamento será após o funeral. Sua presença é necessária. Por quê? Tenho certeza que não há nada para mim lá. Na verdade há, mas não posso discutir detalhes por telefone. Por favor, compareça. Desliguei atordoada. Meu pai estava morto, e de alguma forma eu teria que voltar para Portland, para aquela casa, para aquela família, para enfrentar tudo o que passei anos tentando deixar para trás. O voo para Portland foi o mais longo da minha vida, mesmo durando apenas 6 horas. Olhei pela janela, vendo as nuvens passando, tentando processar tudo. Meu pai estava morto. O homem que definiu a minha infância pela sua ausência emocional simplesmente deixou de existir, e eu não conseguia chorar. Aluguei um carro no aeroporto e dirigi pelas ruas familiares de Portland. Tudo parecia menor do que eu lembrava. As ruas, as casas, até a mansão vitoriana onde eu cresci. Parei o carro na frente e fiquei sentada por uns minutos encarando aquela estrutura imponente. As mesmas janelas enormes, a mesma porta de carvalho maciço, o mesmo jardim perfeitamente cuidado. Mas eu não era mais a mesma garota que saiu daqui 7 anos atrás. Subi os degraus e toquei a banceba. Minha mãe abriu a porta. Ela tinha envelhecido. Cabelos mais grisalhos, rugas ao redor dos olhos, uma fragilidade que não estava lá antes. Caroline, ela disse, a voz tremendo. Você veio. Recebi o telefonema. Ela me abraçou. Foi um abraço estranho, ajeitado, de 2 pessoas que eram estranhas compartilhando sangue. Entrei na casa e o cheiro me transportou imediatamente para a infância. Lavanda e madeira polida. Tudo estava exatamente como eu lembrava. Os mesmos móveis, os mesmos quadros nas paredes, os mesmos lustres de cristal. Como se o tempo tivesse parado. Brandon estava na sala, vestindo um terno preto. Ele tinha engordado um pouco, o rosto mais redondo, os olhos menos brilhantes. Quando me viu, levantou. Caroline. Brandon. Ficamos nos olhando por um momento constrangedor. Então ele se aproximou e me estendeu a mão. Não um abraço, uma mão. Apertei brevemente. Sinto muito pelo papai, eu disse, porque era o que se esperava que eu dissesse. Obrigado por vir. Ele respondeu mecanicamente. Minha mãe nos levou até a sala de jantar, onde havia café e sanduíches dispostos com aquela perfeição que ela sempre exigiu. Sentamos em silêncio por alguns minutos, o desconforto palpável no ar. Como ele morreu? Perguntei, finalmente. Minha mãe suspirou. Foi repentino. Ele estava no escritório, teve dores no peito. Chamaram a ambulância, mas quando chegou ao hospital já era tarde. Ele estava estressado, Brandon acrescentou. Os negócios estavam difíceis.
Ele vinha trabalhando 12, 14 horas por dia tentando salvar as concessionárias. Senti uma pontada de algo. Não exatamente culpa, mas algo próximo. Eu tinha me recusado a ajudar, tinha virado as costas quando ele precisou. Mas então me lembrei de todos os anos em que ele virou as costas para mim, e a pontada desapareceu. O funeral é amanhã, minha mãe disse. Às 10 da manhã. Será uma cerimônia grande. Muitas pessoas importantes virão. Claro, sempre sobre aparências, sempre sobre o que os outros pensariam. Passei a noite no meu antigo quarto. Ele tinha sido transformado em um quarto de hóspedes genérico. Nenhum vestígio da menina que morou ali. Nenhuma foto, nenhum livro, nenhuma lembrança. Como se eu nunca tivesse existido. Sentei na cama e olhei ao redor. Aquelas paredes tinham testemunhado tantas lágrimas silenciosas, tantas noites em que me perguntei o que havia de errado comigo, tantos momentos de solidão. E agora, adulta e bem-sucedida, eu voltava a este quarto, mas dessa vez era diferente. Eu era diferente. O funeral aconteceu em uma igreja antiga no centro de Portland. Quando chegamos, o estacionamento já estava lotado. Carros caros, pessoas vestidas de preto, todos com aquelas expressões solenes que se usam em funerais. Reconheci alguns rostos, parceiros de negócios do meu pai, amigos do clube de golfe, pessoas que eu tinha visto durante jantares formais na infância. Entramos pela entrada lateral, reservada para a família. O caixão estava no altar, fechado, coberto de flores brancas. Minha mãe segurou meu braço, mais para se apoiar do que por afeto. Brandon caminhava à nossa frente, cumprimentando pessoas, recebendo condolências. Sentamos no primeiro banco. Eu estava entre minha mãe e Brandon, me sentindo estranhamente deslocada, como se estivesse assistindo ao funeral de um estranho. A cerimônia começou. O pastor falou sobre meu pai como um homem de princípios, um líder comunitário, um pai dedicado. Cada palavra soava falsa aos meus ouvidos. Brandon fez um discurso emocionado sobre como o pai tinha sido seu mentor, seu herói, seu exemplo. Falou sobre lições aprendidas, momentos compartilhados, amor incondicional. Eu não fui convidada a falar. Ninguém me perguntou se eu queria dizer algo. E, honestamente, eu não saberia o que dizer. Como você elogia um homem que te fez sentir invisível a vida inteira? Como você chora por alguém que nunca chorou por você? Quando a cerimônia terminou, as pessoas se aproximaram para oferecer condolências. Muitos abraçaram Brandon longamente. Alguns apertaram a mão da minha mãe. Poucos me notaram. Mas então, uma mulher mais velha se aproximou. Eu não a conhecia. Você é a Caroline? Sim. Eu trabalhei com seu pai por 20 anos. Ele falava de você às vezes. Meu coração pulou. Falava? Sim. Ele tinha seus artigos guardados, reportagens sobre suas conquistas. Ele o viu lendo uma matéria sobre a sua promoção algumas semanas atrás. Ele parecia orgulhoso, mas também triste. Fiquei sem palavras. Meu pai guardava artigos sobre mim, lia sobre minhas conquistas. Ele nunca disse nada, murmurei. A mulher sorriu com tristeza. Seu pai era um homem orgulhoso, teimoso. Acho que ele não sabia como consertar as coisas, mas ele sabia. Ele sabia quem você era. Ela apertou minha mão e se afastou, me deixando ali parada, confusa, com emoções que eu não sabia processar. Depois do cemitério, voltamos para casa. Havia um café organizado para os convidados. Dezenas de pessoas circulavam, comendo, conversando em voz baixa, compartilhando histórias sobre meu pai. Eu me escondi em um canto, observando. Brandon estava cercado de gente. Minha mãe desempenhava seu papel de viúva enlutada por perfeição. E eu era mais uma vez a sombra. Por volta das 5 da tarde, um homem de terno cinza se aproximou. Era o advogado, David Walsh. Senhorita Mitchell, podemos começar a leitura do testamento em 1 hora. Por favor, reúna sua família na biblioteca. Assenti. Quando os últimos convidados saíram, minha mãe, Brandon e eu nos dirigimos para a biblioteca. Era uma sala que meu pai adorava. Paredes forradas de livros, uma escrivania de mahogany, poltronas de couro.
David Walsh já estava lá, com uma pasta marrom na frente dele. Sentamos em silêncio. Minha mãe tinha os olhos vermelhos. Brandon tamburava os dedos na poltrona. Eu estava simplesmente entorpecida. Obrigado por estarem aqui, David começou. Sei que este é um momento difícil. Vou ler o testamento de Richard Mitchell, que foi atualizado há 6 meses. 6 meses. Então, recente. O testamento é direto, David continuou. Richard deixou instruções claras sobre a divisão de seus bens. Ele abriu a pasta e começou a ler. Deixo à minha esposa, Diane Mitchell, a casa e 50% dos investimentos pessoais. Minha mãe assentiu, limpando uma lágrima. Deixo ao meu filho, Brandon Mitchell, as concessionárias e todas as propriedades comerciais associadas, desde que ele as administre conforme os padrões que eu estabeleci. Brandon relaxou visivelmente. Era o que ele esperava. Então, David fez uma pausa. Ele me olhou diretamente. E a minha filha, Caroline Elizabeth Mitchell. Preparei-me para ouvir nada ou talvez alguma quantia simbólica, mas o que veio a seguir mudou tudo. O silêncio foi absoluto. Brandon ficou branco. Minha mãe arregalou os olhos. E eu? Eu não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. 120 milhões de dólares. Para mim. A filha que ele ignorou. A decepção. David continuou lendo. Richard deixou também uma carta pessoal para Caroline, a ser entregue apenas a ela. Ele me estendeu um envelope branco. Minha mão tremia quando o peguei. Brandon explodiu. Isso não faz sentido. Eu trabalhei para ele a vida inteira. Eu administrei as concessionárias. E ela? Ela foi embora? Ela o abandonou? Olhei para o meu irmão. Eu não o abandonei, Brandon. Ele nunca me quis por perto. Isso é ridículo! Você não merece isso! Talvez não, mas aparentemente ele achava que sim. Levantei, guardando o envelope no bolso. Preciso de ar. Saí da biblioteca com os gritos de Brandon ecoando atrás de mim. Subi para o meu antigo quarto, fechei a porta e finalmente abri a carta. E o que li mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre meu pai. Sentei na cama do quarto de hóspedes que um dia foi meu, segurando o envelope como se ele pudesse explodir a qualquer momento. Meus dedos tremiam enquanto passava sobre a caligrafia do meu pai no endereço, para Caroline. Respirei fundo e abri. A carta tinha 3 páginas, escritas à mão. A caligrafia era firme no começo, mas ficava mais trêmula ao final. Comecei a ler. Caroline. Se você está lendo isto, significa que parti. E provavelmente significa que falhei em dizer em vida o que preciso dizer agora. Nunca fui bom com palavras quando se tratava de emoções. Fui ensinado que homens não demonstram fraqueza, não choram, não pedem desculpas. E esse ensinamento me custou o que eu mais amava. Você. Quando você nasceu, fiquei com medo. Medo de ter uma filha. Eu não sabia como criar uma menina. Não sabia como protegê-la de um mundo que eu sabia ser cruel com mulheres. Meu próprio pai foi distante comigo, e eu jurei que seria diferente com meus filhos. Mas acabei repetindo os mesmos erros, só que de uma forma pior. Com Brandon, foi fácil. Ele era um reflexo do que eu conhecia. Eu via a mim mesmo nele. Sabia como guiá-lo, como moldá-lo para o mundo dos negócios. Mas você sempre foi diferente. Brilhante de uma forma que eu não entendia. Quieta, observadora, profunda. Você me intimidava, Caroline. Uma criança de 8 anos me intimidava. Quando você trazia suas notas perfeitas, eu não sabia o que dizer. Parabéns pareciam insuficientes. Elogios pareciam vazios. Então eu dizia pouco ou nada. E com o tempo esse silêncio se tornou nossa linguagem. Mas era uma linguagem de falhas. Minhas falhas. Eu vi você se afastar. Vi você parar de tentar me impressionar. Vi o brilho se apagar dos seus olhos sempre que entrava da sala. E me odiava por isso. Mas meu orgulho, minha incapacidade de admitir que estava errado, me impediu de consertar as coisas. Quando você foi para Boston, fiquei destruído.
Sua mãe achou que era normal, que você estava apenas seguindo seu caminho, mas eu sabia a verdade. Você estava fugindo de mim, e eu merecia isso. Comecei a acompanhar sua vida de longe, li cada artigo sobre você, guardei cada reportagem. Quando você foi promovida àquela startup aos 21 anos, mostrei para todos no escritório. Quando você se tornou sócia júnior, bebi sozinho naquela noite. Não de tristeza, mas de orgulho. Um orgulho que nunca soube expressar. Liguei para você 3 vezes ao longo dos anos. Sempre desliguei antes de completar a chamada. O que eu diria? Desculpe por ser um pai horrível? Desculpe por fazer você se sentir invisível? As palavras pareciam tão inadequadas para o tamanho do meu erro. Quando o Brandon me pediu para pedir sua ajuda com as concessionárias, eu o proibi. Disse que não incomodaríamos você. Porque eu sabia que não tinha o direito de pedir nada. Você não me devia nada. Caroline, as concessionárias estão afundando. Eu falhei nos negócios, assim como falhei como pai. Brandon não está pronto para gerenciá-las, mas ele precisa aprender da maneira difícil, como eu aprendi. Mas você nunca precisou de mim para aprender. Você sempre foi mais forte, mais inteligente, mais determinada do que qualquer um de nós. Por isso eu estou deixando para você a Mitchell Holdings. Não é um pedido de perdão. Perdão seria pedir demais. É um reconhecimento. Você é a única pessoa nessa família que realmente construiu algo por mérito, que entende o valor do trabalho, que não depende de um nome. Use esse dinheiro como quiser. Invista, doe, queime se isso te fizer sentir melhor. Mas saiba que cada centavo foi ganho pensando em você. Cada investimento que eu fiz nos últimos 10 anos foi uma tentativa de deixar algo para você, já que não consegui te dar o que você realmente precisava. Meu amor, meu tempo, minha atenção. Se existe algo depois dessa vida, espero poder te pedir perdão pessoalmente. Mas se não existe, então estas palavras terão que bastar. Eu te amo, Caroline. Sempre amei, e meu maior arrependimento é que você nunca soube disso. Seja feliz, seja livre, seja tudo o que eu não tive coragem de ser. Seu pai, Richard Mitchell. Terminei de ler e percebi que lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza nem de raiva, eram lágrimas de libertação. Durante 25 anos, carreguei a certeza de que não era amada, de que tinha algo de errado comigo, de que eu era a decepção. Mas não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre ele, sobre os seus medos, suas inseguranças, sua incapacidade de se conectar. E finalmente, ele tinha admitido isso. Fiquei sentada naquele quarto por 1 hora, segurando a carta, deixando as palavras afundarem. Não mudava o passado, não apagava a dor, mas explicava. E de alguma forma estranha, isso trazia paz. Uma batida na porta me trouxe de volta. Caroline? Era minha mãe. Posso entrar? Pode. Ela entrou hesitante, os olhos ainda vermelhos. Sentou na cama ao meu lado. Brandon está furioso. Ele saiu de carro, gritando que vai contestar o testamento. Ele pode tentar, respondi calmamente. Mas não vai conseguir. O testamento é legal. Minha mãe ficou em silêncio por um momento. Você leu a carta? Assenti. Ele me mostrou antes de lacrar. Eu implorei para que ele falasse com você pessoalmente, mas ele disse que não conseguia. Por quê? Por que você nunca disse nada? Por que você nunca me defendeu? Ela suspirou profundamente. Porque eu também falhei com você, Caroline. Eu vi o que estava acontecendo e não fiz nada. Preferi manter a paz. Preferi não confrontar seu pai. E você pagou o preço. Sim, paguei. Você tem todo o direito de nos odiar, de ir embora e nunca mais voltar. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo, profundamente. Você era uma criança incrível que se tornou uma mulher ainda mais incrível, e eu perdi a chance de realmente te conhecer. Olhei para minha mãe. Ela parecia menor, mais frágil. Uma mulher que tinha vivido a vida inteira nas sombras de um homem dominador. Eu não odeio vocês, disse finalmente.
Mas também não sei se consigo perdoar. Não agora. Eu entendo. As concessionárias vão falir. Você sabe disso, não sabe? Ela assentiu. Seu pai vinha tentando salvá-las por anos. Mas o mercado mudou. As pessoas compram carros online agora. As concessionárias físicas estão se tornando obsoletas. E Brandon? Brandon nunca quis realmente os negócios. Ele queria a aprovação do pai, assim como você. A ironia era cruel. Brandon recebeu atenção a vida inteira, mas nunca desenvolveu a capacidade de construir algo próprio. Eu não recebi nada, e por isso fui forçada a criar tudo sozinha. E agora, eu tinha recursos, ele tinha problemas. O que você vai fazer? Minha mãe perguntou. Não sei ainda. Preciso processar tudo isso. Ela se levantou, mas antes de sair, virou-se. Caroline, se houver uma chance, mesmo pequena, de reconstruirmos alguma relação, eu gostaria de tentar. Eu sei que não mereço, mas gostaria. Não respondi. Apenas observei ela sair, fechando a porta suavemente. Olhei novamente para a carta. Meu pai tinha me amado, à sua maneira, quebrada e disfuncional. Ele tinha falhado, mas pelo menos teve a coragem de admitir. Era mais do que muitos fazem. Peguei meu telefone e liguei para Marcos. Ele atendeu no primeiro toque. Caroline, como você tá? Confusa, mas estranhamente ok. O que aconteceu? Contei tudo. O testamento, a carta, a reação de Brandon. Marcos ficou em silêncio por um momento. Uau, isso é intenso. É. Então, o que você vai fazer com 120 milhões de dólares? Ri, ainda meio em choque. Não faço ideia. Talvez invista em startups lideradas por mulheres que foram subestimadas. Talvez crie um fundo para estudantes de famílias disfuncionais. Talvez compre uma ilha e viva sozinha para sempre. Você não vai fazer isso. Provavelmente não. Conversamos por mais meia hora. Sua voz era uma âncora, me lembrando que havia vida além daquela casa, além daquela dor. Quando desliguei, olhei ao redor do quarto mais uma vez. Amanhã, eu voltaria para Nova York. Voltaria para minha vida, minha carreira, meu mundo. Mas algo tinha mudado. Eu não estava mais correndo de Portland. Eu estava escolhendo Nova York. E essa diferença era tudo. A carta do meu pai não apagava os anos de silêncio, não curava as feridas, mas oferecia algo que eu não sabia que precisava. Um ponto final, uma explicação, um reconhecimento de que a falha não era minha. E com isso, eu podia finalmente fechar aquele capítulo, não com raiva, não com ressentimento, mas com compreensão. Dobrei a carta cuidadosamente e guardei na bolsa. Amanhã começaria um novo capítulo, não mais como a filha rejeitada, mas como Caroline Mitchell, completa, inteira e livre. Acordei cedo, na manhã seguinte, com a luz do amanhecer invadindo o quarto. Era meu último dia em Portland. Meu voo de volta para Nova York saía às 2 da tarde. Tomei banho, arrumei minha pequena mala e desci para a cozinha. Minha mãe já estava lá, preparando o café. Ela se virou quando me ouviu entrar. Bom dia. Você quer panquecas? Eu lembro que você adorava quando era pequena. Foi um gesto simples, mas significativo. Ela estava tentando. Café tá bom, obrigada. Sentamos na mesa da cozinha, não na enorme mesa de jantar formal, onde passei tantos jantares silenciosos. Ali, no ambiente menor e mais íntimo, parecia diferente, mais humano. Brandon não voltou para casa ontem à noite. Foi para o apartamento dele. Enviou uma mensagem dizendo que está consultando advogados. Ele vai perder tempo e dinheiro. O testamento é blindado. Papai não era idiota. Não, ele não era. Era muitas coisas, mas idiota não. Ficamos em silêncio, bebendo café. Então minha mãe falou de novo, sua voz mais suave. O que você vai fazer com o Mitchell Holdings? Era a pergunta que tinha passado a noite pensando. 120 milhões de dólares em investimentos, participações em 17 empresas, propriedades em 5 estados.
Era uma responsabilidade enorme. Vou administrar. Vou estudar cada empresa, cada investimento. Vou manter o que faz sentido e me desfazer do que não faz. E vou usar parte do dinheiro para criar algo novo. O quê? Um fundo de investimento focado em mulheres empreendedoras, especialmente aquelas que vêm de famílias difíceis, que não têm rede de apoio, que estão construindo sozinhas. Eu vou chamar de Fundo Fênix. Minha mãe sorriu pela primeira vez em dias. Seu pai adoraria isso. Não que ele fosse admitir, mas adoraria. Não estou fazendo por ele. Estou fazendo por todas as mulheres que foram ignoradas, subestimadas e ainda assim conseguiram se levantar. Eu sei, e é por isso que é perfeito. Terminamos o café e eu olhei o relógio. Preciso ir, o trânsito para o aeroporto pode estar pesado. Minha mãe se levantou. Caroline, eu sei que disse ontem, mas preciso repetir. Sinto muito. Por tudo. Por não ter sido a mãe que você merecia. Por não ter te protegido. Por ter sido covarde. Olhei para ela, realmente olhei. Vi uma mulher que tinha passado a vida desempenhando um papel. A esposa perfeita, a anfitriã impecável, a mãe que mantinha as aparências. E no processo, tinha perdido a si mesma e quase perdido a filha. Eu aceito suas desculpas, disse finalmente. Mas preciso de tempo, muito tempo. Não sei se conseguiremos ter uma relação de verdade, mas podemos tentar. Devagar. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Obrigada, é mais do que eu mereço. Provavelmente, mas todo mundo merece uma segunda chance. Nos abraçamos. Não foi o abraço de uma mãe e filha próximas, mas foi real. Foi um começo. Peguei minha mala e me dirigi para a porta. Antes de sair, virei-me uma última vez. Mãe? Sim? Se Brandon tentar fazer algo estúpido com as concessionárias, não deixe. Ele vai afundar ainda mais. Diga a ele para procurar um consultor de reestruturação empresarial, alguém que entenda de recuperação judicial. Ainda dá tempo de salvar algo. Você se importa? Ele ainda é meu irmão, e eu não quero vê-lo destruído. Saí antes que ela pudesse responder. Coloquei a mala no carro alugado e olhei para a mansão vitoriana uma última vez. Tantas memórias, tanta dor, mas também o lugar do onde veio minha força, porque se você sobrevive a uma infância onde não é vista, você aprende a se enxergar sozinha. No aeroporto, enquanto esperava meu voo, recebi uma mensagem de David Walsh, o advogado. Senhorita Mitchell, preciso discutir os próximos passos para a transferência dos ativos. Podemos agendar uma reunião na próxima semana? Respondi confirmando. Então outra mensagem chegou. Era de Brandon. Você venceu, Caroline. Parabéns. Espero que o dinheiro te faça feliz. Não respondi imediatamente. Fiquei olhando para a mensagem, sentindo uma mistura de pena e frustração. Brandon nunca entenderia. Não era uma competição. Nunca foi. Era sobre sobreviver. Era sobre provar para mim mesma que eu tinha valor. Era sobre construir algo que ninguém pudesse tirar de mim. Finalmente digitei uma resposta. Não era uma competição, Brandon, e o dinheiro não me faz feliz. O que me faz feliz é saber que construí minha vida sozinha, antes mesmo de saber que existia uma herança. Espero que você encontre o mesmo. Boa sorte com as concessionárias. Enviei e bloqueei o número. Não por raiva, mas por necessidade. Precisava de distância para curar, para seguir em frente. O voo para Nova York foi tranquilo. Fechei os olhos e, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem ansiedade, apenas paz. Quando pousei em Nova York, a cidade me recebeu com o seu caos familiar. Buzinas, multidões, o ritmo frenético que eu tinha aprendido a amar. Peguei um táxi para meu apartamento e, quando abri a porta, senti como se tivesse voltado para casa, de verdade. Liguei para Marcos. Estou de volta. Como você está? Diferente. Melhor, eu acho. Vou te contar tudo amanhã, mas por agora só queria avisar que estou bem. Ótimo! E, Caroline, aquela ideia do fundo Phoenix que você mencionou, eu quero investir. Sério? Sério. Você mudou minha vida. Quero ajudar você a mudar a vida de outras pessoas. Desliguei sorrindo. Na segunda-feira, voltei ao escritório.
Margaret me chamou imediatamente. Caroline, sinto muito pela perda. Como você está? Estou bem, e pronta para voltar ao trabalho. Na verdade, preciso discutir algo com você. Com a herança, imagino que suas prioridades possam ter mudado. Se você quiser tirar um tempo, ou até mesmo sair da firma para administrar os negócios da sua família, vamos entender. Balancei a cabeça. Não vou sair. Amo o que faço aqui. Mas vou precisar de uma flexibilidade para administrar a Mitchell Holdings em paralelo. E quero propor algo. Proponha. Quero criar uma divisão dentro da firma focada em investimentos de impacto social, especialmente em empresas lideradas por mulheres e minorias. Vou investir capital próprio inicialmente e trazer outros investidores. A firma fica com uma porcentagem pela gestão. Margaret se inclinou para trás, pensativa. Isso é ambicioso. Eu sei, mas também é necessário e lucrativo, se feito corretamente. Ela sorriu. Você nunca deixa de me surpreender, Caroline. Vamos fazer acontecer. Nos 6 meses seguintes, construí o Fundo Fênix do zero. Recrutei uma equipe pequena, mas talentosa. Estabelecemos critérios claros. Empresas lideradas por mulheres, foco em impacto social, potencial de crescimento sustentável. Nosso primeiro investimento foi em uma startup de tecnologia educacional fundada por 2 irmãs que tinham crescido em lares abusivos e usaram a educação como rota de fuga. Nosso segundo investimento foi em uma empresa de energia limpa liderada por uma mulher negra que tinha lutado por anos para conseguir financiamento. Quando anunciamos o Fundo Fênix publicamente, a resposta foi avassaladora. Recebemos milhares de aplicações. Centenas de histórias de mulheres que estavam construindo impérios a partir do nada, sem apoio, sem conexões, apenas determinação. E eu li cada história, vendo pedaços de mim mesma. 1 ano depois da morte do meu pai, sentei no meu escritório com vista para Manhattan. Na parede tinha uma foto emoldurada. Não era de família. Era da primeira turma de empresárias do Fundo Fênix. 12 mulheres, todas sorrindo, todas segurando certificados de investimento. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Tínhamos falado algumas vezes desde Portland. Conversas curtas, ainda um pouco desajeitadas, mas honestas. Caroline, só queria te contar. O Brandon finalmente contratou um consultor. Eles estão reestruturando as concessionárias. Parece que tem chance de sobrevivência. Fico feliz por ele. E eu vi a matéria sobre o Fundo Fênix na Forbes. Seu pai teria ficado tão orgulhoso. Olhei pela janela, para a cidade lá embaixo. Obrigada, mãe, mas eu tô orgulhosa. E no final, é isso que importa. Depois que desliguei, peguei a carta do meu pai que mantinha guardada na gaveta. Já tinha lido dezenas de vezes. Cada vez doía um pouco menos e curava um pouco mais. Ele tinha falhado comigo. Minha família tinha falhado. Mas eu não falhei comigo mesma. Construí uma carreira, construí uma rede, construí uma vida que tinha significado. E agora estava usando os recursos que ele deixou para criar oportunidades para outras mulheres que, como eu, tiveram que lutar por cada centímetro de respeito. O Fundo Fênix não era apenas um investimento financeiro, era uma declaração, uma prova de que você não precisa de aprovação familiar para ter sucesso. Você não precisa de um nome famoso, não precisa de conexões. Você precisa de coragem, de resiliência, de uma crença inabalável no seu próprio valor. E quando o mundo te chama de decepção, você levanta a cabeça e prova que eles estavam errados. Não por raiva, não por vingança, mas porque você sabe quem é. E isso ninguém pode tirar de você. Meu nome é Caroline Mitchell, e esta é minha história. Não de uma filha rejeitada que buscou vingança, mas de uma mulher que aprendeu que o reconhecimento mais importante é aquele que você dá a si mesma. O testamento do meu pai me deixou 120 milhões de dólares, mas a verdadeira herança foi aprender que eu nunca precisei deles para brilhar. Eu sempre tive luz própria, só precisava ter coragem de acendê-la.